né? Tá, vamos lá. Oi, bom dia, meu nome é Yasmin e eu vou apresentar o poema A Jesus Cristo Nosso Senhor, do Gregório de Matos Guerra, com a temática religiosa. Eu sou da equipe 2 e eu vou apresentar as ideias que a gente discutiu. Primeiro eu vou ler o poema, né, pra vocês entenderem mais ou menos do que se trata. Depois eu vou dar uma desmembrada pra ficar bem clarinho, bem top. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobejo só um gemido. A mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história... Muda! Gente, não tá mudando. Mudou. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, o que Gregório de Matos quis dizer com tudo isso? Eu vou dar uma resumidinha, vou dar uma por estrofe. Então, ali da primeira estrofe, nos 2 primeiros versos, ele fala que assim, ele admite novamente que ele pecou. Admite novamente por quê? Porque pelo título já dá pra perceber que é uma coisa religiosa, uma temática religiosa, voltado pra Deus, pro Senhor dele, Jesus Cristo no caso. Então ele admite novamente que ele pecou, mas ele coloca uma ideia contrária, que apesar dele ter cometido um pecado, ele não desistiu da vossa piedade, da piedade de Deus, da piedade divina. Ele ainda quer ser perdoado. Gente, sério, aqui eu acho que ele já, assim, soltou as bombas, entendeu? Porque, né, se você for analisar, que nem eu tô fazendo, assim, não, eu, pelo menos, na primeira vez que eu li, eu fiquei, assim, perdida. Mas depois que eu fui fazendo as análises, eu fiquei, assim, Jesus Cristo. Mas tá, vamos continuar. Aí, nos segundos versos, ele fala: Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. A argumentação que ele tá usando aqui é que sim, Jesus, ele pecou demais, ele pecou bastante. Só que quanto mais eu peco, mais você vai ter que me perdoar. No caso de Jesus, mais você tem de me perdoar. Aí continuando. Se basta vos irar tanto pecado, abrandar-vos sobejo só um gemido. Ou seja, um pecado é suficiente para irar a Deus, é suficiente para deixar Deus com raiva. Mas da mesma forma, só um gemido, só um pedido, só um arrependimento é suficiente para acalmar Deus, entendeu? Que é a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Aqui ele está falando que na mesma medida que ele pecar, na mesma medida que ele cometer coisas ruins aos olhos de Deus, este mesmo Deus vai ter que perdoar ele na mesma proporção. Aí você me pergunta, da onde que ele tirou isso? Eu te explico. Ele tirou isso de uma passagem bíblica para tentar se safar de algo que ele fez. Ele fala isso na terceira estrofe, que é agora. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer repentino, vos deu como afirmais na sacra história. A sacra história, que é o termo que ele está usando ali, é a Bíblia no caso. Isso, essa estrofe, ele está se baseando num argumento bíblico que é da parábola de São Lucas, em que Jesus conta a parábola da ovelha desgarrada, que eu acho que bastante gente conhece. Em termos gerais, Jesus diz assim: havia um pastor que tinha 100 ovelhas, mas uma delas se perdeu, e daí o que ele faz? Ele vai atrás daquela ovelha que se perdeu, ou ele não liga, tudo bem, tenho 99 e vou ficar com as 99. Ele vai atrás da que se perdeu. Então, a conclusão que Jesus tem disso é que mais ou menos assim, os céus ficam em festa quando uma ovelha desgarrada é recobrada. A ovelha desgarrada, no caso, é o pecador que está voltando e os céus ficaram em festa porque ele está arrependido, pedindo perdão. E a humanidade seria o rebanho divino e Deus seria o pastor. Acho que deu para entender mais ou menos, né? Enfim, próximo. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Então, ele tá afirmando aqui que ele é a ovelha desgarrada, que é assim que a gente
eu tirei essa argumentação, enfim, da parábola que ele fez. Cobrai-a e não quereis, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Basicamente, ele tá fazendo uma chantagem a Deus. Porque o Gregório tinha dessas cutucadinhas, dessas farpas, entendeu? Então, assim, você disse na Bíblia que a ovelha desgarrada, quando volta, é perdoada. Então, agora o que acontece? Ele tá basicamente falando isso pra Deus. Eu pequei um monte, então você tem que me perdoar um monte também. Porque esse é o seu argumento bíblico. Tá na Bíblia, segundo ele. Se você não me perdoar, aí você perdeu a sua glória. Porque seu argumento é baseado no perdão. Você só existe como divindade porque existe os pecadores para perdoar. Gente, isso é pesadíssimo. Isso é loucura, loucura, loucura. Então, basicamente, no contexto geral do barroco, que eu consegui encaixar um pouquinho, é que isso sim... Gente, minha voz tá falha. Isso se encaixa no conceptismo, que é a utilização de ideias, argumentos e conceitos. Ou seja, no poema, o Gregório, ele tem uma tese. No caso, a tese dele é pequei, Senhor. Essa é a tese dele. E daí, ele tem uma antíntese, que, na verdade, é uma ideia que contraria a explanação. Mas, porque é pecado da vossa piedade, me despido. E com essas duas ideias, ele desenvolve o poema para chegar na síntese, que no caso é: o fato de ser pecador deve de garantir o perdão de Deus, porque esse é o argumento que está lá na Bíblia.